Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, está iniciando nesse momento o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria e que responsabilidade podermos iniciar mais um programa que tem como foco estudarmos a vida de Chico Xavier. É importante nós mencionarmos que não temos a pretensão de endeusarmos, de colocarmos o Chico numa condição de santidade. Não, nós temos sim a finalidade de divulgar este grande exemplo que nós tivemos. Este exemplo de superação, de fidelidade ao Cristo e aos bons espíritos. Então, quando temos a oportunidade de iniciar esse programa, é uma alegria imensa. É interessante. Você, querido ouvinte, você consegue imaginar Chico Xavier pedindo esmola nas ruas? É verdade. Chico Xavier chegou a pedir esmola nas ruas. Mas para ele, Sérgio, não. Vamos ouvir uma belíssima história. Qual é a finalidade pela qual Chico Xavier andou com o chapéu na mão pedindo esmola nas ruas? O tema que o professor Ramiro Gama dá, pedindo esmola para enterrar o ex-patrão. Chico levantara cedo, como era seu costume, e ao sair de charrete para a fazenda Modelo, encontra-se no caminho com o Flaviano, que lhe diz: um amigo, sabe quem morreu? Não. O Juca, seu ex-patrão, morreu na miséria. Chico, sem ter nem o que comer. Olha que situação, André. O Chico vê o seu ex-patrão desencarnar e não tinha dinheiro para o enterro. É uma situação que o Chico ele sempre teve um olhar muito grande para isto. Era muito comum em Pedro Leopoldo ou Uberaba o Chico dar um enterro digno para os indigentes. Porque o indigente, aquele que não tem uma família, aquele que não tem recurso para ser enterrado, ele não tem propriamente dito um cortejo, ele não tem um tratamento que uma pessoa naturalmente deveria ter. Então, o Chico ele sempre ficou muito condoído com esta situação. Não foi apenas com o seu ex-patrão. Com o seu ex-patrão tem também a gratidão, porque o Chico ele sempre reconheceu os amigos que o ajudaram, dando um emprego, pagando ele. Graças a este trabalho, ele teve a oportunidade de ajudar a sua família, os seus irmãos mais novos. Então, o Chico era grato, o Chico reconhecia o papel que ele teve. Este companheiro, como veremos no decorrer da história, ele desencarnou na miséria. Ele desencarnou, como o próprio Flaviano disse, sem ter nada o que comer. E o Chico ele era muito sensibilizado com essas histórias. Coitado! E Chico tira do bolso o lenço e enxuga os olhos. A que hora é o enterro? Creio que vão enterrá-lo a qualquer hora, como indigente, no caixão da prefeitura, isto é, no rabecão. Chico medita, emocionado, e pede: Flaviano, faça-me um favor, vá à casa onde ele desencarnou e peça para esperarem um pouco, vou ver se lhe arranjo um caixão mesmo barato. Olha a caridade do Chico. O Chico ele não era espírita apenas na casa espírita. O Chico não era fraterno apenas na casa espírita. Talvez é isto que falta um pouco para nós. É sermos fora do centro espírita que somos dentro. É engraçado, André. Eu tenho viajado muito, e creio que você também, não só no Brasil, fora do Brasil, para fazer palestras. E há casos interessantes. Como isso é verdade? Eu já vi dirigentes espíritas que, ao entrar no centro espírita, têm até trejeito. Trejeito de santidade, põe a mão no peito. Alguns falam manso. Dentro do centro, muda o seu timbre de voz.
Começa a falar com as pessoas assim com um ar e com uma fala de santidade. Eu já vi pessoas saírem da porta de um centro ao conversar conosco, ao despedir, que alguém lhe pede alguma coisa lá fora, já fala um pouco mais duro, já não é tão caridoso, já não é tão fraterno. Essa lição do Chico, André, mostra que ser cristão não é dentro de uma casa espírita. Quando a gente ouve, por exemplo, alguém trazer uma notícia, seu ex-patrão morreu, geralmente a gente diz, tá bom, se eu puder eu vou no enterro. Aqui conta, Chico tirou um lenço do bolso e Chico chorou. Isso demonstra a humildade de Chico Xavier por aquele homem que durante alguns anos, André, ajudou a manter a sua família, dando-lhe o ganha-pão, o salário digno. E o Chico diz, não, pega um pouco, esse homem não tinha nem o que comer, desencarnou assim, é o rabecão, que é aquele caixão que eles enterram os mortos pela prefeitura quando a pessoa não tem dinheiro para pagar. Não, vamos fazer um enterro, esse homem foi um homem bom, esse homem me ajudou muito. Então faça um favor, amigo, vai até onde está o corpo, diz para segurar um pouco que eu vou arrumar um caixão, nem que seja um caixão barato, mas ele vai ter um enterro digno. Olha que coisa linda, André. É emocionante um gesto dessa natureza. Às vezes quem está nos ouvindo fala, que coisa comum. Não é comum não. Você tem coragem de fazer isso? Você na sua vida já fez isso por alguém? A gente não faz nem pelos familiares. A maioria das pessoas não vê a hora de morrer o pai e a mãe quando estão velhinhos para pegar a sua herança. O pai e a mãe acabam de morrer, nem enterraram o corpo, já estão discutindo o que vai ser de quem. Então nós percebemos que essa simplicidade tem que nos contagiar, tem que nos tocar o coração, né, André Luiz? Sem dúvida. O Chico, ser humano, para mim, é o que mais chama a atenção dele. As suas obras são lindíssimas, as suas obras mediúnicas. Era um médium por excelência. Mas a vida do Chico é um livro fabuloso que nos convida a repensarmos, a mudarmos, pelo exemplo deste homem, porque Jesus é uma estrela muito grande ainda. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa estrela maior, mas nós ainda somos muito pequenos e temos um intermediário. Chico Xavier foi um dos muitos intermediários que Deus nos enviou. Veja que interessante, André. Flaviano despede-se e parte. Chico desce da charrete, manda um recado para o seu chefe, recorda seu ex-patrão. Figura humilde de bom servidor que tanto bem lhe fizera, e ali mesmo, no caminho, envia uma prece a Jesus. Senhor, trata-se de meu ex-patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa. Que eu lhe pague, em parte, a gratidão que eu lhe devo. Ajuda-me, Senhor. E tirando o chapéu da cabeça e virando-o de copa para baixo, à guisa de sacola, foi bater de porta em porta, pedindo uma esmola para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Nós estamos acompanhando uma história cronológica. O Chico já tinha aí na casa dos 30 anos de idade. Muitos podem dizer, mas isso foi uma atitude quando o Chico era jovenzinho ainda. Não, 30 anos ele já era um homem. 30 anos ele já tinha plena noção do que era o certo, do que era o errado. E o Chico, nós vemos hoje em dia, o trabalhador chega aceitando qualquer atividade na casa espírita, chega, o que põe, aceita, o tempo vai passando, vai começando aquelas frescuras naturais, eu já tenho tanto tempo de casa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E o Chico, em 1940, o Chico já tinha trazido vários livros, já era um médium reconhecido no meio espírita. Várias reportagens, várias pessoas vindo de outros estados, até de outros países. O Chico já não tinha toda a fama de quando desencarnou, mas também não era um homem desconhecido. E mesmo assim, com aquela humildade, o Chico sempre manteve a humildade, a simplicidade, o amor para com o próximo e fala, Senhor,
Este homem me ajudou tanto. Graças ao emprego que ele me deu, eu ajudei minha família, me mantive, não passamos fome, não passamos necessidade. Eu sou muito grato e eu devo a ele. Olha o pedido sincero que Chico Xavier formula. Daí a pouco, toda Pedro Leopoldo sabia do sucedido e estava perplexa, senão comovida com o ato do Chico. Seu pai soube e veio ao seu encontro, tentando demovê-lo daquele petitório. Não, meu pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou conosco. Enquanto os dois estavam conversando, um cego ia passando. Um pobre cego, muito conhecido em Pedro Leopoldo e inteirado da nobre ação do Chico, a quem estima, esbarra com ele. Por que tanta pressa, Chico? Meu nego, estou pedindo esmola para enterrar meu ex-patrão. Seu Juca? Já soube? Coitado, tão bom. Espere aí, tenho aqui algum dinheiro que me deram de esmolas ontem e hoje. E despejou no chapéu do Chico tudo o que havia arrecadado até ali. Chico olhou-lhe os olhos mortos e sem luz. Viu-o cheio de lágrimas, comoveu-se. Mas, obrigado, meu nego. Que Jesus lhe pague o sacrifício. Comprou com o dinheiro esmolado o caixão. Providenciou o enterro. Acompanhou até o cemitério. E já à tarde regressou à casa. Tinha vivido um grande dia. Olha que curioso, porque o Chico não se fez de rogado. O pai do Chico era um homem que não era mau, mas era um homem ignorante das leis divinas. Era um homem que não tinha cultura espiritual. Era um homem muito voltado para a matéria, muito voltado para o que os seus olhos viam. E quando ele ficou sabendo que o Chico estava de casa em casa pedindo dinheiro para enterrar o seu ex-patrão, o pai do Chico tentou, até de modo enérgico, que o seu filho parasse. O Chico, quando ele punha uma coisa na cabeça, o Chico era muito determinado. E o Chico sabia do quanto ele devia para o Juca, não em forma de dinheiro, mas em forma de gratidão. Um outro ponto interessante desta narrativa foi quando um cego, que era pedinte, condoído com aquele projeto do Chico, pegou tudo que ele havia arrecadado, que não era muito, e deu para o Chico. O exemplo do Chico contagiava as pessoas. Aquele homem não deu por conta do Juquinha. Aquele homem deu por conta da atitude do Chico. Não foi porque o ex-patrão do Chico desencarnou, faleceu, morreu e o cego ficou condoído. Não. Foi pela atitude nobre do Chico, de uma pessoa simples, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, como dizia Jesus, os pobres de espíritos, aqueles que tinham perseverança no bem, e pela atitude fez com que aquele morador de rua, aquele pedinte, desse ao Chico tudo que ele tinha naquele momento. É uma coisa interessante, a gente às vezes, quando vai falar uma história como essa, é difícil nós não nos comovermos. É difícil nós não sermos tocados no coração. Gestos dessa natureza são tão poucos que quando alguém dá um testemunho, choca nossos corações, porque nós não somos capazes de fazer nada que venha de encontro com a pessoa que está viva, quanto mais daquele que desencarnou, que morreu, que perdeu o seu corpo físico. Essa galhardia de Chico Xavier, dando seu testemunho de amor, de paz, de alegria, comoveu toda a pequena cidade de Pedro Leopoldo. Vamos analisar que na década de 30, Pedro Leopoldo era muito pequena. Nessa década de 30, de 40, nós vemos que Pedro Leopoldo é uma cidade extremamente pequena. Uma cidade ao lado de Belo Horizonte, tudo que se precisava, as pessoas iam recorrer a Belo Horizonte, que é a capital mineira. Hoje, Pedro Leopoldo é uma cidade maior, mas naquela época era uma cidade extremamente pequena, a ponto de o Chico bater nas portas da casa, praticamente ele foi na cidade toda.
comoveu toda aquela comunidade pelo seu gesto. Eu gostaria de relembrar ao rádio ouvinte que está nos ouvindo e que acompanha os nossos programas, que num dos programas anteriores nós vamos ver que uma das irmãs do Chico chegou a propor até que ele fosse internado no hospital psiquiátrico. E os irmãos chegaram a um consenso que enquanto o Chico estivesse trabalhando, com a consciência tranquila no trabalho e ajudando em casa, ele não precisava ser internado no hospital psiquiátrico. Eles iriam respeitar a sua mediunidade. Então o Chico tinha essa convicção de que esses homens foram as pessoas que mais o ajudaram nos momentos que ele mais precisou. E isso é muito interessante, isso comoveu. Depois tem um encerramento aqui, que eu gostaria que você acompanhasse comigo, nosso querido André, para a gente ver que coisa linda. Só um ponto interessante também da narrativa lida, para não passar desapercebido, foi que o Chico não simplesmente comprou o caixão. O Chico comprou, o Chico acompanhou até o cemitério, o Chico acompanhou o enterro e a noitezinha foi embora. E o que aconteceu depois disso? Ele sentou à entrada da porta, a soleira, como nós chamamos, que é um costume do Chico, não é? Ele sentava ali para fazer suas preces muitas vezes. Lá dentro da casa, os irmãos e o pai observavam-no comovidos. Chico estava em prece muda, agradecendo a Jesus. Emmanuel lhe aparece e lhe sorri. O sorriso de seu bondoso guia lhe diz tudo. Chico o entende. Ganhara o dia, pagara uma dívida e dera de si um testemunho de humildade, de gratidão, de amor ao Divino Mestre. Eu confesso que eu gosto muito de ler as mensagens do Chico, mas algumas me tocam profundamente. E essa é uma que eu chego a ficar emocionado por ver tamanho carinho para com o próximo e tamanho reconhecimento para com o próximo. Eu me lembro que uma vez, perguntado ao Chico por um jornalista qual é o maior problema da humanidade, ele diz: a ingratidão. A ingratidão é o maior problema do homem para com a sociedade. Quantas vezes nós somos ingratos? E Chico aqui dá um sinal da mais pura gratidão por tudo aquilo que ele recebeu. E eu fico imaginando, André, esse testemunho do Chico, e fazendo aqui um paralelo até para você fazer um comentário sobre isso, analisando que nós somos cristãos, eu vou buscar uma mensagem, que é a mensagem de Jesus, quando estava no templo pregando, e a sua mãe com os seus irmãos vão ter com ele, e manda chamá-lo, e ele dá aquele belo ensinamento: quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é minha irmã, senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Agora nós vemos ali Chico chegar do enterro, senta à soleira da porta, os irmãos e o pai admirado: quem é esse jovem, quem é esse homem que transcende? O seu pai chegou a encontrá-lo na rua, foi de encontro dele: Chico, pare de pedir dinheiro, isso é feio para nossa família. Chico tem a ajuda de um cego que lhe dá uma quantia boa para que ele pudesse ajudar a comprar o caixão. E Chico senta ali à porta e fica ali orando. E a família fica olhando para aquele homem, perguntando: quem é esse homem? Da mesma maneira que eu tenho a certeza que a mãe de Jesus ficava olhando para ele e falava: quem é meu filho? Quem é esse que veio do meu ventre e que tem esse trabalho tão grandioso que transcende os costumes da época? Porque Chico era um verdadeiro cristão e que realizou a obra que Jesus ensinou para todos nós. Talvez por este tipo de história, querido Sérgio, querido ouvinte, que o Chico ele sempre foi combatido no meio espírita, no meio religioso. É igual a figura, por exemplo, de Francisco de Assis. Achamos lindo, bonito, mas as pessoas não querem ser humildes, simples.
Acham bonito o trabalho de Francisco de Assis, acha bonito o trabalho com os mais carentes, acha bonito os trabalhos com os animais, mas ainda mantém a sua vida egóica. O Chico é a mesma coisa. Hoje, os oradores, os médiuns, os dirigentes espíritas não têm tempo para o povo. Hoje é coisa grande, hoje é evento, hoje é a suntuosidade, hoje olhamos para Jesus, olhamos para o Chico. Tem vindo aí tantas revelações em torno de Allan Kardec, aquele Kardec simples, aquele Kardec humano, aquele Kardec com as suas preocupações humanas também, porque durante muito tempo colocou Kardec como se fosse um anormal no sentido da preocupação humana, do trato para com o povo, e estão vendo que Kardec é muito mais parecido do que o Chico, do que se imaginava. E temos visto histórias como esta do que é ser um cristão. Cristão não é aquele que sabe o Novo Testamento de ponta a ponta. Espírita não é aquele que conhece todo o Pentateuco, toda a obra de Kardec, todo o contemporâneo de Kardec. Não. Espírita é aquele que tem atitudes cristãs, atitudes com cunho moral, atitudes que vão ajudar o seu coletivo. Por isso que não podemos deixar nunca a bandeira do Chico cair no esquecimento. A bandeira do Chico cair no anonimato. Ele é um patrimônio, ele é um exemplo da humanidade, que nós temos sempre que reverenciar com carinho e com respeito. É verdade. Por isso que eu digo que quanto mais eu leio Chico Xavier, mais eu fico fã de Chico Xavier. Quanto mais eu leio a vida de Chico Xavier, mais eu percebo o quanto eu estou distante do Evangelho. Quanto mais eu leio a obra de Chico Xavier no seu campo pessoal, mais eu percebo o quanto eu sou orgulhoso, egoísta e vaidoso. A vida de Chico Xavier, e eu sempre tenho dito isso, e quem quiser saber um pouquinho, o primeiro contato que eu tive com o Chico, em 1985, eu falo isso de que Chico teve um grande papel na minha vida. Porque, para mim, Chico foi um divisor de águas. Da mesma maneira que o Chico foi um divisor de águas no Brasil. Nós temos espiritismo antes e depois de Chico Xavier. Depois de 1985, quando eu conheci Chico Xavier em Uberaba, que nós ficamos quase 40 minutos conversando, que o Chico me deu muitas orientações, eu confesso que ali eu vi um grande médium, um médium espetacular. E ali eu vi um grande homem, com uma simplicidade que é difícil falar de Chico Xavier, porque eu vi ali um homem de uma postura firme, de uma postura reta, de uma postura amiga, de uma postura fraterna. Então, eu talvez não consiga compreender Jesus hoje, pela minha pequenez. Talvez Jesus ainda esteja muito distante de mim, porque eu ainda persegui tanto Jesus, eu ainda estou muito longe de estar na estrada que Jesus está. Mas Jesus nos concede a ponte para passarmos do outro lado do rio, para encontrarmos com Ele. E essa ponte, uma delas é Chico Xavier, que de uma maneira segura já chegou do outro lado, já está perto de Jesus, e mostrou para nós, pela sua vivência, como é que devemos também passar por essa ponte. Eu tento me espelhar muito nos ensinamentos do Chico, porque para mim ele foi um exemplo vivo daquilo que é o homem de amor e de bondade que nos ensinou Jesus. As pessoas que quiserem acompanhar dois programas que nós fizemos aqui mesmo pela Rádio Boa Nova, através do programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, e está no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, em que o nosso querido Sérgio conta os primeiros encontros que teve com Chico Xavier. Então é só você colocar youtube.com/TV A Caminho da Luz, se inscreva no canal,
habilite as notificações e vá direto à playlist Chico Xavier, um homem chamado amor. E lá você vai poder acompanhar um pouco mais destas histórias emocionantes que o nosso querido Sérgio teve com Chico Xavier. É verdade. Olha, hoje o programa, eu confesso, foi um programa para mim que tocou profundamente meu coração. Porque é uma história linda, uma história que talvez eu não teria coragem de fazer ainda, mesmo com 35 anos militando no movimento espírita, bater de porta em porta pedindo recursos para enterrar um ex-patrão. Eu acho que isso é de uma dignidade, mas um dia todos nós chegaremos lá. Vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Roga a Jesus que possa continuar nos envolvendo ao longo de toda a semana. Um beijo no coração e muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.